aldeamento de Itaocara, São José de Leriça, da Aldeia de Pedra. O frei franciscano capuchinho Tomás de Castelo, juntamente com o frei Florido, ambos provenientes de Castelo, na Itália, foram encarregados de catequizar, civilizar os índios puris e coroados, que viviam em constante conflito. O aldeamento foi fundado em 1808 e extinto por volta da década de 70, num espaço construído pela Igreja Católica. O aldeamento foi instalado em 1809, com a denominação de São José de São Marcos, mas os habitantes acabaram optando pelo nome Aldeia de Pedra, em virtude desse penhasco que você está olhando agora, desse penhasco que você está vendo na foto, que ficava em frente, do outro lado do rio Paraíba do Sul. O aldeamento foi criado pelo esforço pacifista dos missionários italianos para separar os índios puris dos coroados que viviam em guerra, e veio a se tornar justamente o ponto de pacificação entre as duas tribos, unidas pelo batismo. Olha o poder do Evangelho para destruir a barreira de separação das pessoas, das tribos que se destruíam, que se matavam. A aldeia já se chamava então de São José de Leniça, lá na Aldeia de Pedra, quando em 19 de abril de 1850, em virtude da autonomia de São Fidélis, de Campos dos Goitacazes, foi formado então Itaocara. Passou nesse tempo fazer parte de São Fidélis. Itaocara é uma palavra indígena que significa pedra de terreiro, pedra da praça. Mas quem são esses frades? Quem são esses frades franciscanos capuchinhos que tão importante serviço prestaram ao Reino de Deus, a Portugal e ao Brasil, como também aos índios brasileiros, catequizando-os, civilizando-os e colonizando-os, e prestando à fé cristã nessa nação um excelente serviço. No livro Os Capuchinhos, História de uma Família Franciscana, Mariano de Alatri, capuchinho italiano, que durante 40 anos foi membro ativo do Instituto Histórico dos Capuchinhos em Roma, diz, né, e afirma sobre a história dos capuchinhos. E nesse livro, que é uma síntese de 470 anos de história dos capuchinhos, uma das três vertentes da primeira ordem franciscana. No livro, de particular interesse, são os primeiros capítulos sobre os inícios da reforma capuchinha, marcadas por tantas vicissitudes que conferem à nova fundação um sabor quase épico. Além do nascimento proibido e cercado de ameaças, surpreende a rápida expansão da reforma capuchinha, que no espaço de 100 anos chegou a quase 1.000 frades e beirou a cifra de 34.000. No final do segundo século, surpreende ainda nessa história a presença completa de frades entre os empestados, entre os enfermos, nas missões populares, como aqui no Brasil entre os índios, e no atendimento de soldados feridos, também na diplomacia e até no serviço de combate aos incêndios, como bombeiros, identificados popularmente como confessores. Na verdade, os capuchinhos foram por vários séculos proibidos de executar esse ministério.
desde o começo, ganharam notoriedade como pregadores. Não faltaram perseguições e martírios para atingir de sangue a sua história. Um dos períodos mais tumultuosos foi entre o século XII e o século XIX, com a supressão de conventos e outras interferências por parte dos estados europeus. E aconteceu também no Brasil, né? Onde não se podia aceitar noviços. A Europa e a parte privilegiada nessa história. Mesmo assim, o livro alcança o objetivo proposto e deixa delineado o trabalho global de uma história múltipla e complexa, desse trabalho que a Igreja Cristã no Brasil tem feito. Eu tenho dado ênfase, né, agora às ordens, né, que tanto trabalharam, que tanto fizeram pelo crescimento da fé cristã nesse país, as ordens católicas, como os evangélicos, ortodoxos. Então, é muito importante. Então, se você acha interessante esse conhecimento, e nós aqui como um pastor evangélico, né, estou passando, dá o seu like, né, curta esse vídeo, essa história. Então, é um levantamento, né, que nós fizemos da história para mostrar a importância da igreja cristã, independente de bandeira, para o Brasil. Então, que Deus te abençoe.